Bom, vamos lá. Vamos então para as competências dos estados. São competências de interesse que nem é nacional, nem é local. Nem é da União, nem é dos municípios. Logo, o resto que sobra é do Estado. Lembrando que a Constituição só vai trazer alguns exemplos. Tudo que não for da União nem do município será do Estado. Nelson, o Distrito Federal também, né? O Distrito Federal tem todas as competências dos estados e todas as competências dos municípios. Certo? Vamos para o artigo 25. 25 diz assim: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem. Então, cada estado tem sua constituição estadual e suas próprias leis. Observando os princípios desta Constituição. São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas, proibidas por esta Constituição. Ou seja, é o caráter residual, é o exemplificativo. Será do estado tudo que não for da União nem do município. Tudo que a Constituição não proibir, porque é da União ou do município. Certo? Agora, toma cuidado com esse parágrafo 2º aqui, ó, presta atenção. Ele diz: cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de, presta atenção, serviços locais de gás canalizado. Serviço local. Caraca, quando o aluno vê isso daqui na prova, serviço local de gás canalizado, ele pensa em quê? Ele pensa no município. Porque município é matéria de interesse local. Se é matéria de interesse local, o aluno pensa, ai caramba, isso é do município. Não, não é do município. Para gás canalizado, apesar da palavrinha local aqui, gás canalizado é uma exceção. Gás canalizado é competência do Estado. É ele quem explora. Ou ele quem dá a concessão para que alguém, para que uma concessionária de serviço público explore. Certo? E os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas. O estado, então, pode criar uma região metropolitana, a região metropolitana de São Paulo, né, o ABCD paulista, a região metropolitana do Recife, a região metropolitana sabe lá Deus de onde. Então, quem é que cria essa região metropolitana? É o estado, e não os municípios. Ele cria regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, constituídas e agrupadas por municípios limítrofes. Mas a pegadinha aqui, o que cai aqui, o que você precisa tomar muito cuidado é que essas regiões e aglomerações são criadas por lei complementar. Certo? Lei complementar. O que mais? Vamos lá, vamos avançar. Nelson, vamos para as competências dos municípios? Bora, vamos. Todas as competências municipais estão taxativamente previstas na Constituição, você sabe disso. E é matéria de interesse o quê? Local. Certo? Artigo 30. 29, vou começar pelo 29 porque ele fala de uns detalhezinhos, mas principalmente o artigo 30. O 29 e o 29A, na verdade, não é repartição de competências. Tá? Tá aqui, ó, é como os municípios vão funcionar, por lei orgânica, como é que se vota essa lei orgânica, enfim, vamos ver agora no 29, tá? E o 29A, opa, peraí, fiz uma besteira aqui, e o 29A, só um segundinho, agora, certo? O que me interessa mesmo explicar para você não é nem o 29 nem o 29A, o que me interessa mesmo explicar para você é o artigo 30, que são as competências dos municípios, certo? A repartição de competências. Mas vamos lá, devagarzinho. Artigo 29, primeiramente, o município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício no mínimo 10 dias. Opa, então o município não tem uma constituição, não existe uma constituição municipal. A maior lei do município é a chamada lei orgânica. E essa lei orgânica é votada em 2 turnos. 2 turnos, igual a Constituição Federal, mas na Câmara dos Vereadores só tem uma Câmara, né? Primeiro turno, 10 dias depois, segundo turno. A lei orgânica tem que ser votada em 2 turnos. E nesse intervalo de tempo, tem que haver um intervalo de tempo de, pelo menos, no mínimo, 10 dias entre um turno e outro. Certo? Em cada um desses turnos tem que alcançar um quórum de 2/3. Não é 3/5, como acontece na Constituição Federal. São 2/3 da Câmara dos Vereadores. Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores. Que será promulgada atendendo os princípios estabelecidos nesta Constituição. E aí vem os incisos. Quais são esses preceitos? Inciso 1.
A eleição do prefeito e do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo, realizado em todo o país. Como assim, Nelson? Bom, você sabe, né? Prefeito, vice-prefeito e vereadores têm mandato de 4 anos. Pronto. Esse mandato de 4 anos, Nelson, as eleições vão acontecer quando? Quando eles quiserem? Não. Vão acontecer a cada 4 anos nas eleições municipais. Você sabe, quando ele diz assim, pleito direto, voto direto e simultâneo para todo o país. Ou seja, os municípios fazem eleições no mesmo ano, na mesma época, em todo o país. Certo? Não é quando o município quer, e sim simultaneamente com todos os demais municípios. As eleições para prefeito e vice, realizadas no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término. Então, vamos imaginar, esse ano é um ano de eleição. Ah, Nelson, vai ser eleição... porque a gente alterna, né? Entre eleições federais e eleições municipais. Vamos imaginar que seja eleições municipais, certo? Ano de eleição municipal. Massa, ótimo. Todo o país vai fazer isso. Todo o país vai fazer isso. E se esse é o ano de eleições municipais, é porque o novo prefeito, o prefeito e vice eleitos, tomam posse em 1º de janeiro do ano seguinte. É igual a presidente. Você vota em outubro para presidente e em janeiro é o ano seguinte, eles tomam posse. É assim? Simples assim. Certo? Inciso 3 diz assim: a posse do prefeito e do vice no 1º de janeiro do ano seguinte, olha aqui, das eleições. Ano seguinte. Inciso 4 diz: para a composição das câmaras municipais, será observado o limite de... Olha, meus amores, o inciso 4 do artigo 29 tem a linha A, B, C, D, E, F, G, H, X. Faltou só o Y e o Z para completar todo o alfabeto. É um inciso gigantesco. E o pior, é decoreba. E o pior ainda, quem estudou para TRE sabe, não há nenhuma fórmula. Ele vai dizendo assim, olha, o município vai ter, com até 15 mil habitantes, 9 vereadores. Aí, acima de 15 até 30 mil habitantes, vai para 11 vereadores. E depois 13 vereadores, depois 15 vereadores. Aí você diz assim, ah, Nelson, é uma progressão aritmética, né? Vai subindo de 12, de 3 em 3. Não, não é. Eu já sentei com um matemático, um professor de matemática, na sala dos professores. Botei assim um artigo e disse assim, bicho, vê se tem alguma lógica aqui nesse artigo. Vê se tem uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica para que eu possa dar o bizu para meus alunos. Não existe nada. O legislador simplesmente saiu chutando números. A boa notícia, isso só cai para o TRE, concursos do TRE, concursos da Justiça Eleitoral. Certo? A má notícia é se você estiver fazendo concurso para o TRE, né? Aí, meu velho, tem que decorar esse artigo. Mas não é o tipo de artigo que você vai começar a estudar em casa agora. Não é o tipo de artigo, eu sugiro que você ignore ele até as vésperas da prova. Na véspera você senta a bunda na cadeira e tenta absorver o máximo possível. Mas agora, ignore. Vá por mim, não perca. Porque se você começar a decorar agora, você, primeiro, não vai conseguir. E se você tiver uma mente privilegiada e conseguir decorar, daqui a 2 semanas você esquece. Então tem que ser feito na época da faculdade, estudar de véspera. Decora, pega o máximo possível. O que eu posso dizer para vocês de bizu? Bom, nenhum município terá menos de 9, nem mais de 55 vereadores. Todos os municípios têm um número ímpar de vereadores. Ímpar de vereadores. E quanto mais habitantes, quanto maior a população do município, maior a proporção de vereadores. Certo? Ok? Não, resolve o seu problema? Não, mas eu não sei se isso chega a ser um problema. Olha aqui esse inciso. O subsídio dos prefeitos e dos secretários municipais, claro, fixados em lei, serão fixados em lei pela Câmara Municipal. Observados os artigos que a gente ainda vai ver nessa aula não sei, né? Mas na próxima, seguramente. 37, 38 e 39, veremos. Ou seja, eles precisam respeitar limites, mas quem fixa, o que importa aqui é, quem fixa o subsídio do prefeito, do vice e dos secretários é a Câmara Municipal. A lei de iniciativa da Câmara Municipal, aprovada pela Câmara Municipal, vai fixar o subsídio do Poder Executivo. Prefeito, vice e secretário.
Aí eu acho maior barato quando os eleitores de um município dizem assim, isso é um absurdo, o prefeito deu a ele um aumento de 100%. Ah, para isso. Aí eu pergunto, votasse em quem para vereador? Para vereador, nem lembro agora. Pois é, o prefeito só conseguiu esse aumento de 100% porque os vereadores votaram, tomaram a iniciativa, ou seja, fizeram o projeto de lei e deram a votação para o prefeito. É isso. É isso que você deve saber. Certo? O que mais? Aí o inciso 6 é o tradecoreba infeliz. Ele diz, o subsídio dos vereadores, agora dos vereadores, será fixado pela respectiva Câmara Municipal em cada legislatura subsequente. Ou seja, se eles derem um aumento nessa legislatura, nesse mandato, o aumento só vale para o mandato seguinte. Não é para o ano seguinte, é para o mandato seguinte. Quem não for reeleito não pega os benefícios do aumento. Certo? É sempre para a legislatura, eu estou chamando por enquanto aqui de mandato subsequente, seguinte. Tem esse trema aqui no subsequente, mas é porque eu peguei o texto original da Constituição, tá? Observado, diz ele, observado o que dispõe a Constituição, observados os critérios na respectiva lei orgânica do município e alguns limites máximos. Município com até 10 mil habitantes. Opa, até 10 mil habitantes são aqueles que só têm, no máximo, 9 vereadores. Pois bem, subsídio, município pequenininho, até 10 mil habitantes vão ter, no máximo, 20% do subsídio de um deputado estadual. Os vereadores vão ganhar, no máximo, se é o máximo, 20% do subsídio de um deputado estadual. Quanto ganha um deputado estadual? Eu não sei, vou chutar aqui no seu estado, tá? No seu estado, vamos imaginar que ele ganhe, eu vou dar um número redondo, 10 mil reais. Chutei. A maioria ganha mais. Pois bem, o vereador de um município pequeno, um município de até 10 mil habitantes, vai ganhar, no máximo, 2 mil reais. Certo? Ah, Nelson, os municípios com mais de 10 mil e menos de 50 mil vai ganhar, no máximo, 30% dos deputados estaduais. 30% daqueles 10 mil que eu chutei. Ah, Nelson, o município tem de 50 a 100 mil habitantes. No máximo, 40% do subsídio dos deputados estaduais. Não, de 100 a 300 mil, no máximo, 50%. De 300 a 500 mil, no máximo, 70%. E municípios com mais de 500 mil habitantes, no máximo, estourando, 75%. Certo? Nelson, isso cai muito? Cai não, cai para TRE. Ai! Quando cai normalmente os extremos. Municípios de até 10 mil habitantes, município com mais de 500 mil habitantes. Aí você tem que saber os extremos. Opa, 20% e 75%. Certo? Eu estou aqui para falar, eu tenho que falar para você. Mas isso aqui é um artigo que eu, se eu estivesse no seu lugar, me descabelaria todinho. Não. Especialmente se você for fazer um concurso nacional. Aí, federal. Aí aqui não mesmo. Tá? Mas eu tenho que ver, não é? Eu tenho que ver com vocês. Então, vamos lá. 7, 8, 9, 10, bom, enfim, esse monte de incisos de menor importância, de pouca importância. O valor da despesa de remuneração dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. 5% da receita total, 5% da receita total do município não pode ultrapassar a remuneração, não se pode usar mais do que 5% dessa receita total com remuneração para vereadores. Certo? A inviolabilidade dos vereadores por opiniões, palavras e votos no mandato, no exercício do mandato e na circunscrição dos municípios. Eu vou voltar para esse inciso quando eu estiver falando do poder legislativo. Eu vou falar para vocês sobre as imunidades dos parlamentares. Aí eu vou falar dos deputados, dos senadores, e aí eu volto para esse inciso para falar dos vereadores. Vereadores são imunes? São, por opiniões, palavras, votos, porém, dentro do seu município. E apenas dentro do seu município. Certo? Aqui. Tá bom? As proibições e incompatibilidades no exercício da vereança, acho esse nome horrível, similares no que couber aos dispositivos dessa Constituição para os membros do Congresso Nacional e da Constituição do respectivo Estado. Então, mais uma vez, quando eu estiver lá na Constituição, dizendo assim, olha, é vedado ao deputado federal, é vedado ao senador, aí eu volto aqui e mostro, olha, também é vedado, o que se fala para o deputado e senador, também vale para os vereadores.
Por que, Nelson? Porque está aqui, ó, as proibições e incompatibilidades para eles também vale para os vereadores. Julgamento do prefeito. Opa, o prefeito será julgado perante o TJ. Nelson, os vereadores, num juiz qualquer estadual, e o vice, num juiz qualquer, o prefeito será julgado no Tribunal de Justiça do Estado local. Certo? Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal, compete à Câmara. Coordenar as associações representantes do Departamento Municipal, compete a quem, a quem, a quem? Você sabe a quem. Estamos vendo isso aqui, a Câmara, ao município no caso, né? Através da Câmara. Iniciativa popular de projeto de lei de interesse específico do município, da cidade ou dos bairros, através de manifestações de pelo menos 5% do eleitorado. Então, o município tem lá suas leis. O povo pode tomar iniciativa de lei para uma lei municipal? Pode, mas tem que ter no mínimo 5% do eleitorado municipal. No mínimo. Certo? E a perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo único. Esse artigo a gente ainda chega lá. Bom, meus amores, para terminarmos o 29A. Também é outra decoreba. E a outra coisa que eu tenho que falar aqui para vocês, mas você só vai se preocupar na véspera da prova. O total de despesa do Legislativo Municipal, incluindo o subsídio dos vereadores e excluindo o gasto com os inativos, com os aposentados, não pode ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e de transferência, previsto nos artigos que a gente ainda vai ver. Vamos lá. O subsídio, volta aqui um pouquinho, peraí. Aqui o total de gastos, não só com vereadores, mas gastos com todo o Poder Legislativo. Eu vi com vocês agora que o município não pode gastar mais do que 5% da sua receita com o subsídio dos vereadores. Agora eu estou falando não só do subsídio dos vereadores, sim de todo o Poder Legislativo. Não pode ultrapassar 7% com os municípios de até 100 mil habitantes. 6% de 100 a 300 mil. 5% de 300 a 500 mil. 4,5%, 501 a 3 milhões. 4%, 3 milhões e 1 a 8 milhões. 3,5% acima de 8 milhões. Veja que é pura decoreba. Pura decoreba. E eu tenho que decorar isso? Tem não. A não ser em semana de véspera, se você for fazer um concurso eleitoral. Simples assim. Certo? Mas a decoreba continua. Ele fala, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento. Então, daqueles 7% do Poder Legislativo, no máximo 5% tem que ir para os vereadores. Certo? E eles não podem gastar mais do que 70% com folha de pagamento. Mais 70% não folha de pagamento, não pode. Incluindo aí, claro, óbvio, o subsídio com os vereadores. 2. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito. O prefeito pode ser julgado por crime de responsabilidade se ele efetuar repasse superior aos limites definidos nesse artigo. Qual, Nelson? 70%. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês, ou até enviar, mas enviar menos do que deveria, enviar a menor em relação a fixado na lei. E por fim, o parágrafo 3º diz, constitui crime de responsabilidade o presidente da Câmara que desrespeitar o parágrafo 1º, ou seja, os 70% desse artigo. Ok? Vamos lá? E agora sim, a gente vai ao que interessa.